Shalom, shalom, amados irmãos. Que a paz e a graça do nosso bom Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, seja com todos vocês, em nome do nosso Mestre e Salvador Yahushua. Amém. Estamos de volta. Vamos aqui dar sequência a esse estudo, ok? Tive que enviar os primeiros vídeos para liberar espaço no celular e então gravar o que resta ainda, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui no livro de Ezequiel, capítulo 38, primeiramente com o verso 1 ao 3, tá bom? Então vamos lá. E aconteceu que veio a mim esta palavra do Criador: Ó filho do homem, volve a tua face contra Gog, das terras de Magog. Como vimos nos primeiros vídeos, parte 1 e parte 2, Magog, descendentes de Jafé, ok? O príncipe maior de Meseque e de Tubal profetiza contra ele nestes termos. Então, a profecia contra Magog, o maior de Meseque e de Tubal, descendentes de Jafé, Europa, homens, né, os homens brancos. Lembra? Noé, Noé albino, ausência de pigmentos. Então, o albino, como a gente já conversou aqui, é como se fosse uma folha em branco, né? Eu fiz essa metáfora para a gente entender, para escrever uma nova história. Então, o pai pegou, levantou Noé, né? Que segundo as características no livro de Enoque, no capítulo 106, verso 1 ao 3, vimos que as características físicas de Noé são... É porque eu estou gravando o áudio aqui também. São características de uma pessoa albina. E... Então, quer dizer ausência de pigmentação. Então, o albino ele pode ter filhos com a pele escura, com a pele mais clara, enfim, tá ok? Então Jafé, segundo as características, diante do que a gente tem meditado, representaria esse povo, o povo branco, o povo do norte, ok? Os europeus. Por isso que eu tenho falado desde o primeiro vídeo, irmãos, meditem, pesquisem, estudem, ok? Estudem mesmo, com interesse, para sair dessa matrix, refutar de uma vez por toda, repreender de uma vez por toda, todo esse engano inserido na sociedade como um todo, para o povo, de uma história mentirosa por este sistema. Então, no verso 10 ao 13 vem uma grande revelação agora. Assim, pois, declara Yahweh, ao eterno e soberano Deus: naquele dia sobrevirão pensamentos cobiçosos à tua cabeça e engendrarás um plano maligno. Ou seja, pensamentos cobiçosos na cabeça de quem? De Gog, de Tubal, descendente de Jafé, né? E engendrarás um plano maligno. Então decidirás: invadirei uma terra de povoados humildes, atacarei um povo pacífico e incauto, que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portões e nem trancas. Olha só. Despojarei, saquearei e erguerei meu braço contra suas ruínas, agora reedificadas, e contra todo aquele povo que fora reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vivem na parte central do território, terra plana, chamado de umbigo da terra. Irmãos, meditando nessa palavra, vocês conseguem enxergar algo? Vocês conseguem sentir, entender algo? Um povo que nada suspeita, pacífico, incauto, que vive em cidades sem muros,
Povo que vive em quê? Em tendas. Povo pacífico, de uma terra rica. No umbigo desse território. As Américas. Índio, povo natural índio, Deus, povo de Iá. Lembra lá no início, nos primeiros vídeos, o povo foi espalhado. E aí com a história aqui da casa de Israel e de Arudá, também se separaram. Isso te lembra alguma coisa? Se não te lembra, eu vou lembrar agora. Colonização, Brasil, América, América do Norte, Central e Sul. Índios que foram saqueados, roubados, despojados, saqueados, né? E aqui, como dizia, erguerei meu braço contra suas ruínas agora. Ou seja, tocaram fogo, escravizaram, mataram, e a gente vê um genocídio contínuo desse povo nativo, que eles deram esse nome de índios e não revelaram o verdadeiro significado por trás disso, que é índios, em Deus, ou seja, povo de Deus. Para você ver que as características do povo de Iá é justamente um povo em comunhão com a natureza, com o meio ambiente, um povo agrícola, um povo que trabalha em comunhão com a natureza, que não agride a natureza. Entende? E quando a gente lê a Antiga Aliança Torá, a gente vê, o povo de Israel, os hebreus israelitas e os nossos ancestrais, desde lá desde antes do dilúvio, depois do dilúvio com Noé, e depois com Abraão, Isaac, enfim. Então, assim, são essas as nossas características, dos nossos ancestrais. Então, quem tem essas características em cima do que nos foi apresentado ao longo desse tempo, em nossa geração? Os índios. Compreende? Quando você estuda a verdadeira história do povo de Israel, porque Israel não é um estado, meus irmãos. Não é um local, um pedaço de terra. É um povo. Israel é o nome que o pai deu a Jacó e Jacov. Abençoou ele, deu a promessa a ele. E aí se chamou Israel. Então Israel é toda a descendência de Jacó, de Jacov, que recebeu essa promessa. Entende? Que foi dada a Abraão e a Isaac. E aí veio a Jacó. Então, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E esse povo, como eu estou citando desde a primeira parte, a história real, a nossa ancestralidade, é um povo preto. Ok? O povo preto, ele foi o povo eleito pelo Criador dos céus e da terra, do Pai, para levar a sua palavra a toda a humanidade, a toda a terra. Ok? E o povo branco é o povo gentil, é o povo da época, na história lá atrás, representado aqui pela descendência de Jafé, povo do norte. Ok? Gog, Magog, Tubal. Então, meditem no capítulo de Ezequiel 38 todo. Todas as passagens que eu estou passando, meditem o capítulo inteiro, porque precisa entender o texto e o contexto para compreender, discernir, entende? Toda a palavra, toda a história. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Existia um homem chamado William Lynch, W-I-L-L-I-A-M, William Lynch, L-Y-N-C-H, William Lynch. Quem foi esse homem? Esse homem foi um escravagista.
e ele escreveu uma carta. Então procure por Carta de William Lynch. Se a internet já não apagou, porque a gente está vivendo uma ditadura, uma censura. Então, breve, teremos aí um apagão geral. Então, a hora de buscar a verdade e a justiça é agora, antes que seja tarde. Então, esse William Lynch escreveu uma carta, e nessa carta continha o seguinte: o segredo para controlar os escravos. E qual era esse segredo? Colocar uns contra os outros. Então essa é uma estratégia antiga da serpente, de Satanás, desde Adão e Eva. Perceba que Eva jogava a culpa em Adão, Adão jogava a culpa em Eva, e Eva jogava a culpa na serpente, um contra o outro, e isso foi só evoluindo, vamos dizer assim. E você vê dentro desse sistema mundial que tudo há uma divisão. Satanás com suas hostes, seus seguidores, as pessoas que buscam fazer a vontade desta carne caída, deste mundo caído. Como é que eu posso dizer? Eles arquitetam, né, um sistema que nos divide. Então, Satanás, ele arquitetou aí, inventou várias religiões. Ou seja, a religião só divide. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou de Umbanda, eu sou do Candomblé, eu sou espírita, eu sou do judaísmo, eu sou do Islã. Você vê que nos divide, sendo que todos nós somos criaturas. Somos irmãos em Adão, alma vivente. Somos irmãos pela carne. Porém, aqueles que creem no evangelho da graça, que creem na graça, na misericórdia do Pai, porque se fosse depender dos nossos méritos, da carne, nós não iríamos ser salvos. Nós somos salvos pela graça, o sacrifício do Cordeiro. Então, quem crê nesse evangelho da graça, em Yahushua HaMashiach, no Filho do Todo-Poderoso, Yahuwah, vive hoje em espírito vivificante. Então, hoje, todos que creem somos irmãos espirituais, em espírito vivificante. Então, nós somos participantes, coparticipantes da herança da vida eterna. Nós temos uma herança, que é a terra prometida por Yahuwah, ao povo que crê no Evangelho da Graça, no seu Filho, e se batizar, se arrepender dos seus pecados. Então nós temos herança, temos essa promessa, né, que foi dada aos nossos ancestrais. Por isso que a antiga aliança é sombra do que iria vir, que é Yahushua, porque o Pai, ele é o Todo-Poderoso, ele é o mesmo de ontem, de antes, de hoje e de sempre. Ele já tinha criado toda a história, porque ele vive no atemporal, na eternidade, acima do domo. Terra plana, domo, o Pai está em cima, e ele vive na eternidade. Então ele já, entendeu? Já tinha pré-escrito toda a história. Então, predestinado, né? Então, nossos ancestrais, nossos antepassados, eles já viviam essa promessa. E tudo, só que como eles eram na antiga aliança, o espírito vivificante e a Yahushua ainda não tinha vindo, o segundo Adão, eles viviam tudo por experiências terrenas desta terra, né? Só que o Pai já sabia, o Pai nos conhece desde os ventres da nossa mãe, sabia que a gente tinha uma natureza pecaminosa, caída, né? Desde lá da queda de Adão e Eva, enfim. É isso, irmãos, tem que meditar, tem que orar, tem que pedir sabedoria divina, para o Pai revelar todas essas maravilhas, essas bênçãos. Que aí você se liberta, meu irmão, você acorda, você se liberta por completo de todo engano. Receba, em nome de Yahushua, essa bênção, essa palavra. Então agora vamos para Deuteronômio 28, antes que esse vídeo também cancele. Deuteronômio 28, agora vem outra revelação muito forte. Eu vou pegar algumas partes de Deuteronômio 28, onde tem as bênçãos para o povo de Israel se obedecesse ao Criador. E a gente sabe que o povo desobedeceu. E quem era esse povo? O povo preto. Os hebreus israelitas. Os nossos ancestrais. Então desobedeceram, se misturaram com nações pagãs.
Não cumpriram a lei, a Torá, adoraram outros deuses, ídolos, né? Enfim. Então, caiu sobre eles as maldições que estão descritas no livro de Deuteronômio 28, a partir do verso 15 ao verso 68. Ok? Então, irmãos, são muitas, é bom vocês lerem e meditarem, senão não vai dar nesse vídeo, porque são muitas. E quando vocês lerem, só vai vir um povo na mente de vocês. Somente um povo. O povo preto. O povo que foi escravizado, saqueado, roubado, enganado. Que roubaram a sua história, como a carta desse William Lynch. Que ocultaram a verdade. Você vê que os escravos não sabiam. E até hoje, em pleno século XXI, na era da informação, muitos nossos irmãos, eles não sabem, muitos irmãos nossos não sabem dessa verdade. O sistema fica inventando aquela ancestralidade em cima de paganismo, né? Afrodescendentes, que é uma religião afro, que tá ligado. Você vê que é tudo paganismo, é adoração de ídolos, né? De imagens, candomblé, tal. Não, porque é a religião do povo negro. Não, isso é mentira. Esse é o verdadeiro povo de Deus. Esse é o verdadeiro povo de Yahweh. É o povo preto. É a ancestralidade do povo preto, é os hebreus israelitas, os nossos ancestrais. Não estou aqui, já falei nas outras vídeos anteriores, não é supremacia racial. Pelo contrário, quem prega a supremacia racial é o sistema mundial em trevas, os senhores do mundo, que são os judeus. Esses judeus que vêm do judaísmo, da religião do judaísmo, porque não tem nada a ver com a tribo de Arudá. A tribo de Arudá, como eu falei para vocês aqui, na parte 2 ou a parte 1, foi a parte 1, acho. Você vê lá o patriarca de Arudá, né, se relacionou com as cananeias, que vem de Cã, e Arudá, que vem de Israel, que vem de Sem, que é pele escura, e Cã, que é a pele preta. Então, o povo é preto. O povo da tribo de Arudá é preto. E Arudá foi a tribo que recebeu essa promessa, que iria salvar Israel. E é da tribo de Arudá que veio o Messias, Yahusha. Então, Yahudá, com as suas mulheres, né, Suá, e depois teve toda aquela história, né? E aí com Tamar teve o seu filho Pérez, e através da linhagem de Pérez vem o rei Davi e toda a linhagem do Messias. Ok? Então, quando você lê Deuteronômio 28, você confirma que o povo de Israel, nossos ancestrais, era o povo preto. Eu vou pegar apenas um exemplo, porque é Deuteronômio 28 inteiro. É só você ler e buscar a história do povo preto, que você vai entender. Então, olha esse Deuteronômio 28, capítulo 68. Medita comigo aqui, ó. Verso 68. Yahweh vos fará retornar ao Egito, a terra dos pretos. Ou seja, espiritual hoje, porque hoje a gente vive em espírito. Porque hoje há a miscigenação, ok? Então, assim, todos nós somos o povo de Yah. Todos que creem no Evangelho da Graça. Mas a nossa ancestralidade é o povo preto. O povo que foi saqueado, roubado, injustiçado. Um povo enganado, um povo escravizado. E aqui em Deuteronômio 28, você vê todas as maldições do povo de Israel. Então, como pode ser esses judeus que dizem que é esse povo e eles são os poderosos, os homens mais poderosos, ricos financeiramente nesta terra? Como pode ser se eles não
se eles não condiz com essas maldições que o povo de Israel verdadeiro sofreu por causa da desobediência. Agora pegue a história do povo preto, dos escravos, dos navios negreiros, e você vai ver que condiz com o povo de Yah, com o povo de Deus. Esse sim foi o povo eleito pelo Pai Todo-Poderoso para levar a sua palavra, a sua salvação à humanidade. Então aqui no verso 68, para dar um exemplo, Yahua vos fará retornar ao Egito, de barco ou pelo caminho do qual eu te dissera, nunca mais o vereis. Lá sereis postos à venda para os teus inimigos, como meros escravos e escravas, e mesmo assim não haverá quem os queira comprar. Leiam todas as maldições, vocês vão ver que tudo bate com a história dos tráficos, dos navios negreiros. Então, quem são esses escravagistas, colonizadores? Gog, Magog, Tubal, Norte. Você vê que os colonizadores das Américas vieram do Norte, da Europa. São pessoas pagãs e eles trouxeram essa religião, o cristianismo, e enfiaram goela abaixo sobre o povo de Deus, os índios que estavam aqui, ó, os nativos da terra, o verdadeiro povo de Yah. E o povo de Yah falava suas línguas ancestrais, o paleo-hebraico, e eles botaram na nossa cabeça que era Tupi-Guarani. E quando você vai estudar, você vê que Tupi-Guarani eram dois irmãos nativos e eles inventaram essa língua, nada a ver. Então eles contam fábulas, eles contam mitos, eles fazem a gente de palhaço. Eles mentem pra gente desde quando a gente nasceu neste sistema diabólico. É tudo mentira. Eles falam mentira, eles são filhos do pai da mentira, eles são filhos do diabo. Não acreditem na grande mídia, não acreditem. Eles são mentirosos. Eles mentiram a verdadeira história da nossa ancestralidade. Entendeu, meus irmãos? Os nossos ancestrais foram injustiçados, sofreram muito. E a gente não pode deixar isso impune. A gente tem que buscar a justiça. A gente tem que pregar essa verdade para que essa verdade chegue para todos os nossos irmãos da fé e do caminho. E é desse povo que veio a salvação, que veio o Messias. Então, como eu li em Ezequiel 38, relata então, o ataque que o povo de Yahua sofreu, os índios, que representa as 10 tribos de Israel, ok? Que foram separadas. E Deuteronômio 28 representa as outras 2 tribos de Israel, que é Benjamim, Ben-Yahu e Yahudá, que é o povo preto. Ok? Que foram tirados da África. Então, assim, neste vídeo eu quero que a gente medite e busque o entendimento através do Espírito do Pai, para que Ele revele a verdade. E o foco aqui é a questão da nossa etnia, da nossa história verdadeira, da etnia do nosso povo. Mas perceba que há muita coisa para a gente estudar e confirmar em nosso coração. Eu me refiro em relação a espaço geográfico, terras. Entende? Porque o povo preto de Cã veio da onde? África. E essas características aqui de Ezequiel 38 é do povo das Américas. Ok? Então o povo, quando se espalhou, saiu do Oriente e veio para o Ocidente. Compreende? Então, liga as coisas, beleza? Então, outra referência aqui, em nome de Yahushua, vai dar pra gente concluir nesse vídeo aqui. Você pega lá em Mateus 2, você pega no verso 13 e 15. Mateus 2, verso 13 e 15. Depois que partiram, eis que um anjo do Criador apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, Quemete, terra de pretos. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes, o imperador de Roma, que tinha colonizado naquela época, que tinha escravizado os hebreus israelitas e roubado todos os seus manuscritos,
E o povo de Roma naquela época era um povo pagão, seguiam todo o paganismo da Grécia, do povo grego. Então eles escravizaram o povo hebreu israelita, o povo preto, ok? Roubaram os mandos escritos. Então, com os escritos do povo hebreu, criaram esse sincretismo, essa religião chamada cristianismo, que é uma mistura de paganismo com os escritos judaicos, nos termos modernos, né? Judaicos, que no caso é os manuscritos dos hebreus israelitas, compreende? E criaram o cristianismo, ou seja, o sincretismo. Então o cristianismo é paganismo, está tudo misturado. Verso 14, José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Criador tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho, da terra de pretos, Quemete, chamei o meu filho. Então, se o nosso mestre Yahusha, bebê, e os seus pais fugiram para o Egito, qual conclusão tiramos? Porque Maria, Miriam e José, são da linhagem de Pérez, filho de Arudá, com as cananeias. Então a tribo de Arudá, pela linhagem, você vê que é uma linhagem de um povo preto. Então Yosef, José e Miriam deveriam ter pele mais escura. E foram para o Egito para se protegerem, para que o imperador Herodes da época, colonizador da época, tirânico, não matasse o Messias. Ou seja, por que eles foram para o Egito? Para se camuflar. Porque se o Messias fosse branco, loirinho, de olhos azuis, como a Igreja Católica Apostólica Romana, essa religião do cristianismo, nos apresentou as Américas e a todo mundo, né, enganou o mundo todo, que eles foram ocultando, eles foram apagando os registros, né, para que ninguém soubesse a verdade. Então tem que ir fundo. Por isso que é bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque se você fizer uma pesquisa rasa, você não vai encontrar a verdade, porque ela foi ocultada. E se o povo descobrir a verdade, esse sistema cai por terra, e o povo será salvo, curado e liberto de todo esse engano, de toda essa escravidão. Compreende a seriedade desta mensagem, meu irmão? Em nome de Yahusha HaMashiach, em nome da verdade, do caminho e da vida. Eu profetizo aqui, irmão, pelo Espírito do Pai, com toda humildade e sinceridade, esta verdade. Eu partilho desse pão com você, meu irmão e minha irmã, que tem sede e fome de justiça, para que nós juntos possamos compartilhar e glorificar o nome do Eterno. Aleluia, porque só Ele é único, é digno de toda adoração. Amém? Então o nosso Messias Yahusha é preto. Essa é a verdadeira cor do Mashiach. Então aquele que nega que o Mashiach veio em carne, ele, como diz lá em 1 João, vamos ler de novo. Esse vídeo vai dar aqui, porque agora... Então aquele que nega, vamos lá, 1 João, capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado os espíritos que procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Os pastores, os padres, os rabis, os influenciadores, comunicadores, falsos profetas, os seguidores desse sistema mundial da serpente. Deste modo, podeis reconhecer o espírito de Yahweh. Todo espírito que confessa que Yahusha HaMashiach veio em carne é de Yahweh. Então quem nega que o Mashiach, a cor do Mashiach é preto, não procede de Yahweh, procede do mundo. Mas todo espírito que não confessa que Yahusha não provém de Yahweh, ao contrário, este é o espírito do anti-Messias. Então todos esses que negam o Mashiach, que negam a cor verdadeira do Mashiach, que negam o nome verdadeiro do Mashiach, Yahushua, né? Este é o espírito do anti-Messias. Eles estão esperando o Messias deles. Pega a visão. Então, meus irmãos, e para concluir aqui ainda, eu vou cancelar esse vídeo e vou fazer um vídeo curtinho para fechar com chave de ouro, para a honra, para a glória e louvor do nosso Pai Eterno, da justiça e da verdade. Amém? Assim seja. Já volto.